Exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Que nosso Senhor seja adorado e exaltado nesta noite. Amém? Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus. É sempre muito bom estar aqui, trazendo uma palavra que venha direto do nome do Senhor para as nossas vidas. Hoje é noite de ceia. Hoje vamos falar de Jesus Cristo e seus ensinamentos na cruz do Calvário. Vamos falar sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus. Vamos citar aqui, quem viu a minha postagem ontem, eu meditei num livro que eu estava lendo sobre as últimas palavras que Jesus professou ali na cruz. Vamos tentar então compreender quais as mensagens que nosso Senhor deixou com cada uma delas. As palavras finais de uma pessoa quando ela consegue pronunciar em seu leito de morte, por muitas vezes expressam simplesmente as suas necessidades. Como assim, Alexandre? Por muitas vezes as pessoas, quando estão ali no seu último suspiro, ela fala: por favor, mude meu travesseiro de lugar, ou preciso de água, eu tenho sede, preciso de algo que corte essa dor. Ou às vezes ela demonstra a sua preocupação pelos outros. Ela diz: eu te amo. Ela diz: tudo vai ficar bem, ou não se preocupe. As palavras derradeiras de uma pessoa revelam o que está no seu coração, e algumas vezes a natureza de fé e esperança dela. No caso de alguém crucificado, estudiosos dizem que o próprio ato de falar já foi muito doloroso, pois exige um esforço enorme por parte do crucificado. Considera-se que a morte venha para os crucificados devido a uma combinação de exaustão, choque, acúmulo de líquidos ao redor do coração e dos pulmões e asfixia. Falar enquanto está crucificado exigia um esforço imenso. Por todas essas razões, as palavras eram raras entre as vítimas de crucificação. Normalmente as pessoas não falavam quando elas estavam na cruz, porque exigia um esforço enorme para conseguir expressar algo. Os evangelhos relatam 7 afirmações que Jesus fez na cruz. Então, por todas essas razões, as palavras que Jesus expressou, ele queria dizer algo para nós. Há razões pelas quais assumimos que essas afirmações sejam importantes e devem ser consideradas e estudadas. É isso que nós vamos fazer um pouco nessa noite. Que nós poderíamos passar horas e horas estudando sobre as 7 afirmações que eu vou citar aqui. Uma das razões é, como já citamos um pouco, Cristo empreendeu esforço e suportou grande dor para pronunciá-las, para nos fazer ensinamentos até em seus últimos momentos de vida. Segunda razão, ele veio para revelar o Criador, para ser o Verbo de Deus que se fez carne. João 1,14 diz isso: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Além desses motivos, os autores dos evangelhos, quando tentaram comunicar não apenas quem foi Jesus e o que ele fez, mas também o significado de sua vida, acharam importante incluir o que ele proferiu perto de sua morte. Então o tema da palavra dessa noite é o poder das últimas palavras na cruz. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, que seu Espírito Santo esteja conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar através da sua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que nós possamos aprender, compreender, Pai, quão importante foi, Senhor Jesus, as suas últimas palavras naquela cruz, na cruz do Calvário. Quão importante foi o que o Senhor quis deixar para as nossas vidas, para a humanidade, Senhor, com aquelas últimas palavras que o Senhor expressou, Pai. Então que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos, Pai. Nós queremos, Pai amado, que a gente estar com o nosso coração aberto, Senhor, para entender e compreender, Pai, o significado, Senhor, das suas palavras que o Senhor expressou naquela noite, Pai. Então nós oramos a Ti, Pai. Fale conosco nessa noite, Pai. Queremos sair daqui mais cheio do que nós chegamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Começaremos nosso estudo e pregação com as primeiras palavras que Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proferiu na cruz logo após ter sido crucificado. Essas primeiras palavras foram registradas por Lucas e está no livro com o seu nome.
a primeira palavra que ele professou ali, logo após ser crucificado, foi uma palavra de perdão. Onde está isso, Alexandre? Não precisa abrir, ou se você quiser abrir, pode abrir. Eu vou citar vários textos dessa noite, mas está lá em Lucas 23, no versículo 33 a 34, onde a palavra do Senhor diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes dele, deitando sorte sobre elas. A crucificação de Cristo somente ocorreu por causa do nosso pecado. Se não fosse por nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra deste propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Primeiramente foram aqueles que cravaram os pregos em seu corpo. Foi também aqueles que o julgaram e condenaram injustamente. Ele estava perdoando também aquele povo que zombava e ridicularizava ele. Se formos ver com olhos humanos, isto é assombroso, não é verdade? Você consegue imaginar tamanha misericórdia? O fato de Jesus ter orado por eles enquanto ele estava na cruz é uma descrição mais poderosa de todos os evangelhos. No entanto, há mais alguém incluído na oração do Filho de Deus, por quem ele estava pedindo misericórdia. Vocês sabem quem é esse alguém? Sou eu. Somos nós. Jesus orou e pediu misericórdia ao nosso Pai pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós estamos incluídos entre o lhes que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Jesus estava falando: Pai, perdoa Alexandre pelos erros dele. Perdoa Alexandre pelos pecados dele. Perdoa a sua igreja. Perdoa esse povo que peca, que erra por muitas vezes e não se conserta. Nós estamos entre os lhes. Nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve e tem na morte de Jesus. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Esse é o poder das palavras que Jesus clamou na cruz. Foram faladas em uma oração, não apenas em prol dos que estavam próximos deles. Eu glorifico ao Senhor por isso, mas também por todos nós, por toda a humanidade. Com certeza ele deve estar falando nos dias de hoje: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa esse congresso, perdoa esses políticos, perdoa esse povo que não sabe o que está fazendo com o Brasil. A primeira palavra, então, que Jesus professou é a palavra de perdão. Falamos sobre perdão no projeto Neemias. Nós precisamos do perdão do nosso Pai. E o Senhor Jesus, a primeira palavra que ele professou quando ele foi crucificado foi a palavra de perdão. A segunda palavra é a palavra de salvação. Lucas 23, do versículo 39 a 43, diz assim: Então os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Um dos ladrões falando para Jesus. Aí Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O livro de Lucas, em sua narrativa, realça a preocupação de Jesus para com os considerados inferiores. O Evangelho começa enfatizando a posição humilde do Filho de Deus, nascido em um estábulo, com uma manjedoura como berço. Na descrição de Lucas a respeito do ministério do Salvador, vemos Jesus consistentemente preocupado com os pecadores, com os desprezados, com os impuros, os ninguéms da sociedade. No Evangelho de Lucas, o mestre identifica claramente sua missão como buscar e salvar o que se havia perdido. Nós. Lucas 19:10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Embora estivesse agonizando ali na cruz e podia deixar de atender a qualquer um, ele se preocupou em assegurar um pecador ao seu lado de que teria sim salvação para ele, devido ao reconhecimento do pecado dele e da sua fé em Jesus.
Jesus é o único ser humano plenamente justo e sem pecado que expressou a sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, Pai, por isso. Jesus Cristo já tinha tido um encontro com um homem chamado Zaqueu. Quem lembra da história de Zaqueu? Cobrador de impostos. Esse homem tinha tentado ver Jesus subindo ali uma figueira brava. Jesus para bem embaixo dele e diz para ele descer, porque ele ia pousar na casa dele. Para os escribas, para os fariseus, ali, para os doutores da lei, é um absurdo aquilo. Como Jesus vai pousar, vai na casa de um cobrador de impostos, aquele que está nos extorquindo? Jesus comeu com um homem que era explorador do povo. A palavra diz que ele comeu com Zaqueu. Naquela época, comer com alguém significava que você estava querendo chamar uma pessoa de amigo. Imagine para os doutores da lei. Jesus vai comer com um cobrador de impostos e ele está querendo chamar esse cobrador de impostos de amigo. Jesus veio para quê? Para resgatar os que estão perdidos. Jesus veio para resgatar aqueles que estão perdidos. Jesus trouxe salvação para esse homem, quem conhece a história, e para toda a sua casa. Voltando para o nosso texto, vemos Jesus aqui ter a última conversa com um criminoso e vilão, que repensou sobre a sua vida em resposta ao caráter misericordioso do nosso Senhor Jesus. E o Cordeiro de Deus ofereceu ao homem a vida eterna. É isso que o Senhor nos oferece. A vida eterna, a salvação. Você percebeu como era e ainda é importante para Jesus alcançar os perdidos? Foi o que levou para a cruz, de modo que na sua morte ele pudesse salvar a humanidade da autodestruição, autoadoração e do pecado, e com a sua ressurreição livrar-nos da morte. Então a segunda palavra de Jesus na cruz é a palavra de salvação. Ele veio para salvar o que estava perdido. A igreja de Jardinópolis está aqui para salvar os que estão perdidos nessa cidade. Amém? Quem crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. A terceira palavra, a palavra de amor. João 19, do versículo 26 a 27, diz assim: olha, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pai, pense, nenhuma mãe deveria ter que ver seu filho passar pela agonia de uma morte, não é verdade? A terceira vez que Jesus falou da cruz foi com a sua mãe e seu discípulo mais chegado, João. Talvez a compreensão mais comum dessa passagem seja a de que, mesmo ele morrendo ali de dor na cruz, com dificuldade de falar, como nós já falamos aqui, Jesus, preocupado com sua mãe, demonstrou o seu amor por ela. Enquanto Maria estava ali em pé, buscando confortar e consolar o filho, mesmo quando a vida escapava dele, o Messias procurou garantir que sua mãe seria cuidada depois que ele tivesse partido. As palavras de Jesus nos ensinam que nossa missão também é cuidar daqueles que Jesus se importa, como se fosse da nossa família. Temos que expressar o nosso maior amor para aqueles que Jesus salvou e resgatou. É isso que fazemos como igreja. É por isso que o pastor liga para nós, para ver como nós estamos. Por isso que nós nos preocupamos uns com os outros. Jesus valorizava a família e nos mostra que temos irmãos, pais, nós temos irmãos e pais na fé. Somos uma família. E temos que nos preocupar uns com os outros, expressar o mesmo amor que Cristo expressou e nos ensinou. Então não se chateie se o pastor chamar atenção, puxar a orelha, é porque ele ama, é porque ele nos ama. Às vezes o pastor fala alguma coisa, ou os líderes falam alguma coisa para nós, é porque ele nos ama. É porque ele está seguindo o que nosso Senhor Jesus deixou para nós. E deixou para nós na cruz, como sendo uma das suas últimas palavras. Então a terceira palavra na cruz é a palavra de amor. Vamos para a quarta, a palavra de angústia emocional. Mateus 27, 46. A palavra do Senhor diz assim: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu,
por que me desamparastes? A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53, 3, diz que Jesus Cristo era homem de dores. A palavra diz assim: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Jesus tinha os nossos sentimentos. Ele se fez carne para sentir o que nós sentimos. Ele sentia as mesmas dores, as nossas necessidades físicas, e sabia da grande aflição que havia de passar. Angustiou-se muito, mas não temeu. Glória a Deus, Pai. Nem recuou. Antes buscou conforto daquele que tem poder para todas as coisas. É isso que nós temos que fazer quando estamos angustiados. Buscar conforto naquele que tem poder. No Evangelho de Marcos 14, 32 a 36, a palavra diz: e foi a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro e Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Estamos falando do nosso Senhor Jesus. Ele se apavorou e se angustiou. E por muitas vezes nós nos apavoramos e nos angustiamos e já ficamos. Siga o exemplo do Mestre, siga o exemplo de Cristo. O sofrimento é intenso, muita crueldade, algo terrível, estando Cristo dependurado ali com uma coroa de espinho cravada na cabeça. Aqui mais de 3 horas naquela cruz, sendo humilhado, escarnecido, açoitado, levava sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias. O pecado do mundo inteiro pesava sobre Cristo. Em dado momento, clamou ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O salmista Davi, divinamente inspirado, já profetizava o grande sofrimento do Messias no livro de Salmos. O livro de Salmos fala muito acerca de Cristo. A palavra do Senhor diz assim, ao Salmo 143, 4: pois que o meu espírito se angustia e o meu coração está em mim desolado. Jesus, apesar de ser Filho de Deus, passou por tudo que um ser humano passa, e do pior, para ser o nosso Salvador. Aleluia, obrigado, Pai. Para que não duvidássemos de quanto Ele participou fisicamente, emocionalmente e de todas as formas em nosso estado físico e mental. Seria fácil Ele cumprir a jornada dele sem passar pelo que a gente passa. Nós íamos falar: assim é fácil, né, Jesus? Assim é fácil, você não passou pelo que eu passo. Veja o que Jesus passou para nos salvar, para nos resgatar. Jesus nos mostra, ensina aqui que quando estamos com esse sentimento de abandono, temos que orar. Ele fez isso quando disse: Deus meu, por que me desamparastes? Por que eu estou repetindo isso? Porque isso daqui, esse Deus meu, por que me desamparaste, está lá em Salmos 22. Jesus estava citando Salmos 22. Na cruz ele estava citando Salmos 22. Então os doutores da lei, os escribas, os entendidos da palavra de Deus, sabia que ele estava citando o início do Salmo 22. E eles conheciam o Salmo 22, sabem como o Salmo 22 termina. Amém? Esse salmo é chamado de grito de abandono. O salmo pode começar dessa forma, com um grito de abandono. Não tem problema. Mas no versículo 24, o salmo diz assim: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. O Senhor não esconde o rosto quando nós estamos aflitos. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então os doutores da lei, os escribas sabiam que o nosso Senhor, Deus, ouviria o nosso Senhor Jesus e cumpriria tudo aquilo que nosso Senhor Jesus tinha dito que faria. Glória a Deus por isso, Pai. Deus ouve o clamor e o grito de abandono dos seus filhos. Podemos passar por angústia emocional? Sim, podemos passar. Mas certos que Jesus Cristo passou e nos ensinou que Deus estará conosco, nos sustentando e nos ouvindo. Aleluia, glória a Deus por isso, Pai. Então temos dele aqui a palavra de angústia emocional. Quinta palavra, palavra de sofrimento físico. João 19, versículo 28 diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede.
Jesus teve sede. Mas ao invés de água, quem conhece a palavra, deram e vinagre. Não vamos entrar o porquê do vinagre ali, daí uma outra pregação. Mas também para nós, Jesus vive a dizer, igreja, escute isso. Para nós, Jesus vive a dizer, tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres adultos e jovens que caminhem comigo. Que não tenha medo de correr riscos. Que não se apegue a denominações, a títulos, a cargos e a bens transitórios desse mundo. Infelizmente, dentro da igreja cristã, nós vemos isso, as pessoas se apegar a títulos, a cargos, eu sou, e começa a deturpar tudo. Começa a viver por status, como o pastor fala, começa a viver por curtidas, por likes. Tenho sede. O Senhor está em busca de pessoas dispostas a levar a boa nova a todas as criaturas. Sim, o nosso mestre continua a nos dizer, tenho sede de ver pessoas libertas das enfermidades e dos demônios que as atormentam. Tenho sede de pessoas que não aceitam os padrões desse mundo para as suas vidas, porém viva de acordo com os princípios do reino, com os princípios da palavra do Senhor. Tenho sede de pessoas que se afastem dos pecados e lutem para não mais o cometerem. Tenho sede de não ouvir mais pessoas dizendo, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Enquanto a sua alma está sendo consumida pelo inimigo, por muitas vezes nós falamos isso, né? Eu sou assim mesmo. Ninguém vai mudar. Nessa área eu não vou conseguir me converter, não vou conseguir seguir o que a palavra do Senhor diz. Enquanto isso o Senhor está, o inimigo está nos consumindo. E o Senhor está dizendo, tenho sede. Tenho sede. Tenho sede de ver a minha igreja restaurada no amor, na palavra e gerando vidas. Saciem, pois, essa minha sede. O Senhor está dizendo. E a minha redenção pela cruz estará plenamente realizada. Aleluia. A quinta palavra de sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim e sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. A sexta palavra, eu falo sobre a cruz, eu me emociono, eu fico emotivo, porque o Jesus passou tudo isso por amor às nossas vidas. Jesus passou tudo isso para nos resgatar. A sexta palavra é a palavra de vitória. João 19:30, a palavra do Senhor diz assim, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Igreja, está consumado. O que está consumado? Os tipos sacrificiais foram consumados. As profecias de seu sofrimento foram cumpridas. A obra dada a ele pelo Pai foi perfeitamente realizada. Glória a Deus. Um fundamento certo posto, no qual um Deus justo pode perdoar o mais vil transgressor da lei que jogou as armas de sua guerra contra ele. Cristo já realizou tudo o que era necessário para que o Espírito Santo viesse e operasse nos corações do seu povo, nos nossos corações, convencendo-lhe de sua rebelião, destruindo sua inimizade contra Deus e produzindo nele, de nós, um coração amoroso e obediente. Irmão, irmã, não cometa um engano nesse ponto. A obra consumada de Cristo não nos beneficia em nada, não te beneficia em nada, se seu coração nunca foi quebrantado através de uma consciência agonizante de sua pecaminosidade. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada, a menos que você tenha sido salvo do poder e da poluição do pecado. Mateus 1:21 diz isso, ele dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A obra consumada de Cristo não nos beneficia em nada, não te beneficia em nada, se você ainda ama o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor.
é a palavra de Deus, é a exortação do nosso Senhor para que nós mudemos. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia nada, a menos que você seja uma nova criatura. Esse versículo é muito citado no batismo. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. O velho homem já morreu. O velho homem já morreu. Eu tenho testemunhado muito acerca da minha vida. O homem que bebia, o homem que é ignorante, o homem que tolerância zero já morreu. Ele não existe mais. Ele não existe mais. As coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já se passaram. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ter luta? Vamos ter luta. O inimigo vai tentar trazer o velho homem à tona? Vai tentar. Mas nós temos que se apegar à palavra dele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. E tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se faz novo, e tudo se fará novo nas nossas vidas, se nós cremos na palavra dele. Vocês entendem o que Cristo está dizendo aqui nesse versículo? As coisas velhas já se passaram. Não vá atrás das coisas velhas. Não vá atrás dos velhos hábitos. Não vá atrás do velho homem. Não vá atrás dos seus erros. Não vá atrás. Você é uma nova criatura. Somos uma nova criatura. Se você valoriza a sua alma, examine as Escrituras para ver por si mesmo. Não tome nenhuma palavra de homem no lugar disso. Embora Jesus agonizou por pelo menos 6 horas no processo de tortura chamado de crucificação, ele nunca esqueceu o seu propósito. Ele nos lembra com essa palavra vitoriosa de que a sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o fim e disse: está consumado. Está consumada a transformação que queria fazer na vida do Alexandre. Está consumada a transformação que eu queria fazer na vida do Magno. Está consumada a transformação que eu queria fazer na vida da minha igreja. Você crê nisso? Você não dá uma salva de palmas para o Senhor. Está confirmado, Senhor. Está confirmado. Nós temos a sua palavra. Está confirmado a transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. O Senhor não sofreu à toa. O Senhor não sofreu à toa, Pai. Está consumado. Nós temos a palavra de vitória do nosso Pai. Nós temos a palavra de vitória do nosso Senhor Jesus na cruz. Está consumado. E a última palavra. A palavra de fé. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez na vida, na cruz, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter morrido, por ter sofrido tudo isso, por ter se esforçado, Pai, para proferir essas últimas palavras, para nos ensinar, Pai. Obrigado, Senhor. A 7ª palavra é a palavra de fé. Lucas 23, 46. A palavra diz assim: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Morreu. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Nós louvamos isso. Eis que o véu do templo se rasgou quando ele entregou o seu espírito. Em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra. E fendeu-se as pedras. E abriu-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No momento que Cristo rendeu o seu espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Quando Jesus se entregou na cruz, quando ele expiou, quando ele morreu, esse véu foi rasgado. Isso quer dizer que nós temos livre acesso ao Pai. Através da morte de Jesus na cruz, nós não precisamos mais sacerdotes, nós não precisamos mais de ano em ano fazer expiação, levar animal para ser sacrificado. Porque Jesus já foi sacrificado pelas nossas vidas. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos chegar diante de Deus através de nosso Senhor Jesus. No momento em que Cristo rendeu o seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Estávamos libertos da lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça do nosso Senhor Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. A morte física e o que espera o ser humano do outro lado da morte
É uma das dúvidas que mais atormenta a alma do ser humano. Poder enfrentar esse momento com paz e convicção é sinal de grande fé. É sinal de grande fé. Quantos de nós hoje podemos dizer que estamos prontos a partir? Jesus sinalizou o tamanho da sua confiança no Pai ao terminar a sua vida aqui com a palavra de fé. Que essas palavras de Jesus e seu significado eterno estejam sempre lembrados por todos nós que depositam a sua fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Apesar da nossa angústia emocional ou sofrimento físico, podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus, de perdão, de salvação, de amor, de vitória e de fé. Vou repetir, depois vou compartilhar isso aqui no grupo. Apesar da nossa angústia emocional ou sofrimento físico, se você está passando por angústia emocional, se você está passando por sofrimento físico, nós podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus de perdão, de salvação, de amor, de vitória e de fé. Que até as últimas palavras de Jesus na cruz sejam sempre lembradas e guardadas por aqueles que nele creem. Como é grande o amor de Jesus! Como é grande o amor que Jesus tem por nós. Temos que agradecer todos os dias por tudo que Ele fez por nós na cruz. Amém? Vamos orar, se coloca de pé. Hoje é noite de ceia, daqui a instantes o pastor Wagner irá ministrar a ceia. Se coloca de pé, feche seus olhos. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra nesta noite, Pai. O Senhor nos ensinou e nos ministrou a importância de suas últimas palavras na cruz do Calvário. Obrigado pelos seus ensinamentos, ó Pai. Queremos lavar nossas vestes, Pai. Hoje é culto de ceia. E queremos nos assentar à mesa com o Senhor de mãos e vestes limpas, Pai. Obrigado, Cristo, por ter riscado todo o escrito de dívida que havia contra nós, Pai. Sua palavra diz em Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter levado todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz com o Senhor. Obrigado, Pai. Tetelestai, está consumado, totalmente pago, dívida cancelada, Pai. Todos os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Todas as nossas maldições foram levadas à cruz e ali aniquiladas. Que maravilha, Pai. Que maravilha. Estamos livres e temos livre acesso a Ti, Pai. Temos livre acesso a Deus através do Senhor, nosso Senhor Jesus. Livres para viver a plenitude da vida de Cristo. A Ele, somente a Ele, seja o louvor, a honra, a glória e o poder. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela essa palavra, Senhor, poderosa. Obrigado pelas suas últimas palavras professadas na cruz para nos trazer entendimento e ensinamento. Que nós possamos nos apegar a essa palavra e crescer em espírito, em verdade e em conhecimento da sua palavra e do que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos sentar na mesa do Senhor agora. O pastor Magno vai nos ministrar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos reunidos com esse propósito de ceiar com Ele.